Amigos, o cabo Daciolo e o senador Álvaro Dias, candidatos à presidência do Brasil, estão certos, estão certíssimos. Quando o cabo Daciolo falou lá do Fórum de São Paulo, da Ursal, da Unasul, da Pátria Grande, da Nova Ordem Mundial, e ele está certíssimo. Se ele estivesse errado, as televisões, os jornais, as revistas estariam caindo de pau em cima dele, dizendo que ele é um mentiroso, ele é um porco, ele é um imundo. Ele está certíssimo quando ele denuncia essa pátria grande, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, a chamada Ursal, que as televisões não falam. Agora, os intervencionistas todos sabemos que é verdade. E a população brasileira sabe, e os militares também sabem. Os militares também sabem. E quando o senador Álvaro Dias falou lá da OCDE, que é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, são 37 países, eu me enganei, ontem eu falei 36, são 37, que gasta mais em segurança pública do que países juntos, os 37 países juntos, como a Inglaterra, o Reino Unido, a Alemanha, a Turquia, os Estados Unidos, o Japão, a Itália, a França. Então, o Brasil gasta mais que todos esses países juntos, investindo na segurança nacional. E por que está tão feio a segurança aqui, tão esculhambada? Não é mesmo? Nós temos medo de sair na rua para ir no cinema, numa peça de teatro ou comprar um pão. Então, meus amigos, nós temos medo até de sair de casa. Então, se fosse mentira, no outro dia já todos os jornalistas, todos os comentaristas das televisões estariam falando que é mentira. Os Estados Unidos gastam mais que o Brasil em segurança pública, que a Inglaterra gasta mais, que o Japão gasta mais. Então, eles estão corretos. Aí eu pergunto, será que os militares já não estão comunizados? O L'Oréal Rocha falou que boa parte das Forças Armadas já estão comunizadas, já são comunistas. E daqui a um ano, em 2019, serão totalmente comunizadas. Então nós temos que nos preocupar. Nós temos que preocupar o que está havendo. Ontem, já falando com duas pessoas teoricamente líderes, são líderes. Uns falaram sobre o Mourão, né? Por que o Mourão resolveu ser candidato a vice-presidente lá com o Jair? Uns disseram que foi pressão da tropa, do oficiais, etc. O outro já falou que é da grande maçonaria que forçou. Então a gente não sabe a verdade. Mas vamos supor que a metade dos nossos militares sejam comunistas. Então é de nos preocuparmos. Daí eu pergunto para os senhores letrados aqui do Brasil, a classe instruída, e mesmo não sendo instruída, mas que tem sensibilidade para entender as situações políticas, sociais, geopolíticas, o pessoal da OAB, médicos, companheiros meus, colegas meus de profissão, empresários, colegas meus de profissão, os senhores não estão preocupados que o Brasil será totalmente comunizado? Já está totalmente comunizado pelas leis, só não estão sendo aplicadas ainda. Mas é de nós nos preocuparmos, não é? Amigos, nós não podemos, eu não aceito viver num país comunista. E você aceita? O Brasil está seguindo perfeitamente todos os caminhos do gramscismo, do marxismo cultural. E será em breve, pode ser daqui a meio ano, daqui a um ano, daqui a 2, 3, seremos igual a Venezuela. Todas as fábricas estrangeiras estarão fora do Brasil, fugiram do Brasil. Elas desmontam a fábrica aqui e montam no outro país, elas não têm tanto prejuízo. Agora, as fábricas brasileiras vão fazer o quê? As empresas brasileiras vão fazer o quê? Se não tem ninguém para comprar, os impostos são cada vez mais altos, a burocracia é maior impedimento. Essa coisa que os candidatos falam nas televisões, todos eles sabem, o que eu estou falando aqui é verdade. Todos eles sabem. Todos eles sabem. Todos eles sabem. Os jornalistas, todos eles sabem. Então, toda a elite política, social, de comunicação, sabe que o Brasil já é um país comunista. Aí, então, os militares não sabem, não. Sabem. Pelo amor de Deus, pessoal, os militares sabem e são já comunistas. Os nossos militares são comunistas. Está cheio de militar comunista. Eu falo isso há 4 anos, poxa. Aquele meu primeiro vídeo que eu denunciei militar comunista vagabundo deve ser tratado igual um político vagabundo corrupto.
Se lembra que pegou 250 mil, até eu me assustei, estava começando o movimento intervencionista. Então, foi no Facebook, se não me engano, no YouTube eu não usava ainda. Então, meus amigos, nós temos que fazer alguma coisa, pessoal, pelo amor de Deus. Eu sei que nós todos sofremos desse condicionamento cerebral, que nos deixa passivos, idiotizados, sem autoestima baixíssima, temos muito medo. Mas o senhor se esquece que o Brasil é nosso. Os militares são nossos empregados. Os políticos são nossos empregados. Os juízes são nossos empregados. Os juízes da justiça do trabalho são nossos empregados. E por aí vai. Qualquer burocratazinha, o mais simplesinho que está lá no balcão, protocolando a porra do negócio, até o chefe da repartição é empregado nosso. E nós nos submetemos a essas merdas todas. Então onde é que estão nossos militares de brio, honrados, que juraram defender a pátria? Pelo amor de Deus, militares! Vocês lá no fundinho da alma de vocês têm brios. Esses militares mais velhos que sabem disso, acredito que talvez até tenham sofrido também esse condicionamento cerebral, que eu também sofri. Só há 5 anos atrás, 6 anos, que eu entendi que nós já vivíamos um país comunista e que eu fui idiotizado, manipulado pelas televisões. Isso aí chama-se gramscismo, marxismo cultural. Então o senhor não precisa ser assim o resto da vida. Vocês vão morrer sendo os panaca, os babacas, otários, vagabundos, porcos. Quem sabe das coisas e não toma atitude é um porco, é um imundo. Não sabe defender sua família, os seus netos, os seus bisnetos. Então, meus amigos, o que é isso? Então eu sugiro mesmo que seja um regime militarista mesmo. Militarista mesmo. E o filho da puta que não aprender por bem, vai aprender por mal. Que não aprender por bem, vai aprender por mal. Agora, depois que os militares assumiram o poder, um recado para os militares, vocês ocupando as televisões, o que o cabo Dalcioro falou lá em 45 segundos, vocês vão falar em horas, 1 hora por dia, terão especialistas falando nas televisões, explicando a população. Vocês têm o dever de salvar a população, vocês têm o dever de libertar a população. Vocês não entendem isso, militares? Militares, o que é isso? O que é isso, senhores militares? Pelo amor de Deus, saiam dessa casquinha. Um abraço, pessoal. Deus, pátria, família, propriedade e paz. Propriedade e paz. Não temos medo de falar, não, que nós exigimos que as nossas propriedades sejam respeitadas. Vêm os comunistas de merda, os burocratas de merda e te multam, te arrebentam, te esfolam, advogados vagabundos que falsificam procurações e roubam tua propriedade, cobrem honorários horríveis, incríveis. Vagabundos! O Brasil está assim, vagabundo, porco, imundo! Um abraço, pessoal. Boa sorte. Deus, pátria, família. Seremos na nossa mente para entender que o Brasil já é comunista e que nós precisamos agir. Um abraço, pessoal. Boa sorte. Tchau.